Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês aqui e analisar uma situação envolvendo o zagueiro Juan. Eu não sei se chega a ser uma polêmica com o zagueiro Juan, mas nós vamos analisar o porquê que o Grêmio não valoriza o zagueiro Juan, ou o porquê que o Grêmio não valorizou o zagueiro Juan. E quem afirma isso é o pai dele, que vem numa rádio, é na Rádio Grenal, e através de um áudio de WhatsApp ele acaba mandando, né, uma discussão, um debate que estava tendo sobre a renovação do zagueiro Rodrigues, e aí ele entra falando que sobre a renovação do Juan, por que não foi renovado, e aí o pai dele afirma ele teria ficado. Nós vamos conversar sobre isso, mas antes, assim, para a gente, nessa análise, dar aquela moral para nós, dá o like, se inscreve no canal aí e ative as notificações para continuar recebendo vídeos assim como esse de análise para a gente debater aqui exatamente esse tipo de situação, porque isso mostra exatamente o que o Grêmio vem passando, o que o Grêmio passou e o que o Grêmio está pagando hoje, essa conta por não ter valorizado exatamente os jogadores que todos os a imprensa, vamos dizer assim, mas os torcedores também sempre falaram a respeito de quais os jogadores, né, apontavam quais jogadores estavam sendo, que poderiam dar uma resposta para o time do Grêmio em campo. E aí a gente começa a analisar uma situação do próprio Juan, por exemplo. O Juan, que tem 22 anos já feitos, né, ele é de Novo Hamburgo ali, tem 1,87 m, ele é destro, joga pelo lado direito. Grande jogador, analisado como possível substituto do zagueiro Pedro Jeromel, que fez seus 36 anos ontem. Mas o Juan teve uma questão que em 2020, eu não tenho o número exato, mas eu acho que ele fez duas partidas. Se você aí tem o número, me comenta aqui embaixo que a gente vai falar muito mais a respeito sobre o Juan. Ele não chegou a completar duas partidas. E em 2021, nessa transição, nessa verdade de ano, por conta da pandemia, seguiu-se a temporada 2020 dentro do ano de 2021 e o Juan começou a ser utilizado com mais frequência por conta que de Jeromel e Kahneman não vinham jogando com regularidade, tiveram um ano muito abaixo de números de jogos, e aí o Jeromel se machucou em janeiro, que até foi dito que ele poderia jogar a final da Copa do Brasil e acabou não jogando, e o Juan veio entrando com mais força nesse time, montado pelo Renato. E eu lembro que o Renato foi numa entrevista e ainda disse assim: Juan e o Rodrigues, eu já falei para o presidente que esses dois zagueiros são o futuro do Grêmio, que para substituir Jeromel e Kahneman. O Grêmio tem zagueiro aí por uns belos 3, 4 anos aí, com certeza, se não vender. Cara, o Renato falou isso, e aí hoje a gente consegue entender, uns dias atrás, um tempo atrás, a gente consegue entender por que ele falou isso na entrevista. E aí isso tem um ponto do que o Grêmio está acontecendo com o Grêmio hoje, parte também de uma culpa, não só da direção, que é a principal, mas o Renato. Porque o Renato fazia, ele estava administrando os jogadores, não é que ele fazia o que queria, ele administrava os jogadores, inclusive pontuava quais são os jogadores que estavam merecendo uma valorização. O Juan era o sexto zagueiro do Grêmio. Nós podemos falar aqui, Jeromel Kahneman, a gente tinha David Braz e Paulo Miranda, Rodrigues e Juan. Ele era o sexto zagueiro. E aí, quando se machucava a dupla de zaga do Grêmio, Jeromel, Kahneman, ou suspensão, expulsão, entrava o David Braz e o Paulo Miranda. A gente pode falar de vários jogos que eles jogaram e o Grêmio não rendeu. E só o Renato não conseguia perceber que alguns jogadores já estavam com uma idade elevada, estavam ficando lentos. Eu posso lembrar até daquela Copa do Brasil da Libertadores contra o Santos, que com 10 segundos o David Braz não conseguiu segurar o Caio Jorge e tomou um gol com 10 segundos, 11 segundos de jogo. Um erro do Jean-Pierre e o David Braz não conseguiu virar o corpo. Porque os nossos volantes também eram um pouco lentos. A gente estava jogando com o Michael e mais os dois zagueiros com mais idade, lentos, mais o Cortez, né? Tinha Vitor Ferraz na direita. E então, assim, o time era um time mais experiente, com tempo, com idade mais elevada. E aí a gente volta para o zagueiro Juan,
que não teve a sua valorização exata em 2020, e aí o pai dele vem para a Rádio Grenal e manda um áudio, e ele fala exatamente sobre que o Grêmio eles estavam tentando renovar com o Grêmio por 2 anos, quase 2 anos. Quando ele fala quase 2 anos, a gente já percebe que existe um certo exagero. Há quase 2 anos. O Juan começou mesmo a ter chance, ele estava na transição, a ter chance, jogava, né, na transição, ele descia e voltava. No meio do ano, foi no meio do ano para cá que ele começou, de outubro para cá, começou a jogar. E aí ele fala assim, eu vou ler para vocês, até vamos abrir aspas aqui, seu José Neto, a gente vem tentando renovar com o Grêmio há mais de 2 anos. O salário dele era baixíssimo. A gente conversou diretamente com o presidente e alguns diretores, mas a oferta foi baixíssima. A primeira foi de 70 mil e a segunda de 100. A gente ponderou que queria mais ou menos o que ganhava o terceiro ou quarto zagueiro do Grêmio. E nesse momento o Juan já era o terceiro zagueiro. Ou seja, quando ele fala que o Juan já era o terceiro zagueiro, ele não está falando do ano passado, de 2 anos. O Juan foi ser terceiro zagueiro este ano. Na Copa do Brasil, ele já era o terceiro. Na final da Copa do Brasil, ele já era o terceiro zagueiro. Então não é 2 anos. Quero ponderar isso com vocês, porque simplesmente ele larga assim, e aí não dá nome aos bois, não dá nome e não fala o que está exatamente ocorrendo. Mas a gente consegue perceber alguns erros pontuais que o Grêmio cometeu que está pagando a conta hoje, por isso que está na zona de rebaixamento. É um dos itens que faz o Grêmio estar na zona de rebaixamento. E hoje o Juan é o titular absoluto, continua o pai do José Neto, pai do Juan. Se tivesse oferecido essa oferta que foi feita para o Tonhão, com certeza o Juan, como gremista que teria ficado no Grêmio. Cara, eu até concordo com ele que aí esse é o ponto que eu falo do erro da diretoria. Tu oferecer um salário para o jogador formado no Grêmio, que não está sendo titular, isso no ano passado. O cara que estava ganhando 30, 40 mil é o mesmo caso do Ferreirinha, a diferença é que ele não foi para a justiça. Tu passar o jogador a ganhar 70 mil já era uma baita de uma valorização, porque certamente o Grêmio teria colocado alguns extras nesse contrato para ele poder, conforme vai jogando, vai aumentando seu salário. Aconteceu com Matheus Henrique, aconteceu com Darlan, aconteceu com PP, aconteceu com Everton Cebolinha, aconteceu com Pedro Rocha. A mesma diretoria ela manteve esse mesmo nível, esse mesmo tipo de contrato. Mas ela errou com alguns jogadores da categoria de base. Por exemplo, o Vitor Bobsin já tem um salário muito de profissional há muito tempo. Mas o Grêmio fez isso por quê? Porque quando ele foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17, quando ele fez 18 anos, o Barcelona veio e queria levar. E o Grêmio foi lá e bancou ele para ficar no Grêmio, porque tem uma aposta em cima dele. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, o Grêmio renovou com ele por mais um ano, né, até final do ano de 2022, mas o salário dele não aumentou tanto quanto poderia aumentar. Mas o Rodrigues virou a pauta do assunto. E o Rodrigues, ele vai fazer 24 anos agora, dia 10 de outubro. E ele tem 1,88 m, joga pelos dois lados, e ele vem se mantendo. Só que ele está tendo procura por clubes de fora do país. E ele já pediu para sair há muito tempo, porque ele não sabia que ele não conseguiria jogar por conta exatamente que a outra dupla é a titular, Pedro Jeromel e Kahneman. Só a diretoria não está vendo que eles estão numa decadência técnica, que o Grêmio está perdendo esses jogadores. Eles já estão em fim de ciclo no Grêmio. E esse jogador pediu para ir embora várias vezes. O que aconteceu agora? O Grêmio forçou uma renovação com ele e deu uma valorização muito alta para ele. Quadriplicou quase o salário dele. E aí não tem como tu dizer que não. E com mais projeções, com multa rescisória, com tempo de contrato até 2024. Mas o Juan, o Grêmio teve que vender. E vendeu por 5 milhões de euros, porque ele não ia renovar, ele ia sair de graça. Ele já disse que não ia renovar, ia continuar recebendo o salário que ele estava. E o Grêmio resolveu vender ele para não perder. Então, assim, vamos vender para não perder, já que ele não quer renovar. E a gente percebe como torcedor que o cara joga muita bola. Há muito tempo a gente vem falando que ele era para estar sendo titular no Grêmio, jogando ou sendo pelo menos o terceiro zagueiro ou o primeiro reserva.
E aí a gente volta naquele ponto da valorização da base. Aí tu valoriza um David Braz, um Paulo Miranda, e o cara que está ali, vem jogando na base 4, 5, 6 anos, o cara não é valorizado. Eu não quero tocar no assunto Ferreirinha, mas existem tantos outros tipos de jogadores, e quem administrava isso era o Renato. E aí parte do ponto da cagada da diretoria em deixar tudo na mão do Renato. Por isso que o Grêmio está hoje do jeito que está, tentando refazer o seu departamento de futebol, está se consolidando agora com o departamento de futebol, ajustando alguns pontos, algumas arestas para as coisas continuarem, para andarem e fazer o time exatamente render o que precisa render, utilizando a mescla dos jogadores da base e com a mescla dos veteranos que ainda estão no grupo e pontuando a contratação de um e outro que são jogadores de idade intermediária. Estão montando um elenco para 2022, mas tentando sair dessa zona de rebaixamento. Agora, exatamente corrigindo esses erros que vieram do passado e estouraram agora. O Rodrigues é uma correção, sim, mas o Juan foi o estupim de tudo isso. Pelo menos eles entenderam a tempo, mas infelizmente o Grêmio está perdendo um grande zagueiro. A gente sabe que ele vai ser um zagueiro de ponta, seleção brasileira. Tem 22 anos, cara. O cara joga muito. Tem velocidade. Ele recompõe com facilidade. Ele dá o bote certo. Lógico, comete alguns erros ali, normal, porque é jovem, ainda vai aprender. Mas, cara, ele está muito bem servido. O Grêmio acertou com os dois jovens na zaga, mesclando com os veteranos, né? Com o Rafinha dando auxílio e Thiago Santos um pouco mais no meio e Lucas Silva. Isso fortalece o sistema defensivo do time. E aí a gente pode falar que isso é mérito do Filipão, que também tem seus 72, 73 anos, e muitos aqui falam que ele é ultrapassado. Enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Mas analisa aqui, torcedor, o que vocês acham? O Grêmio errou? Não errou? Acertou com o Juan? Comenta aqui. E não esquece, dá o like, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui é Grêmio.